Na Argentina teve um lance bastante emocionante que eu tava vendo agora, tá chegando muitos vídeos. Eu tava falando ali com o Isnardo, que a gente mostrou há pouco tempo, ele me mandando vídeos ali quase que em tempo real de Caracas. E eu lembro ali quando foi anunciada a vitória do Milei, eu tava ali dentro do Hotel Libertador, até tive o prazer de falar com ele. Quando eu saí, tinha um pai pegando um filho e o filho pegando no ombro assim do pai, e o pai chacoalhava, o filho devia ter uns 11 anos, chacoalhando assim no bom sentido de emocionado, falava: a gente não vai ter que ir embora do nosso país. E aquilo me tocou profundamente, me arrepia só de eu lembrar, porque nós falamos então de pessoas que se tornam tiranos e pouco se importam com a vontade das pessoas, e ali tinha um pai com um filho, e eu como pai olhando e falando: não vamos ter que ir embora. E por que teriam que ir embora? Porque um tirano controla absolutamente toda a vida dos outros. Aonde o ser humano se perdeu nesse nível, né? E eu tava vendo agora, fazendo esse link com a Venezuela, que parece que já derrubaram 3 estátuas do Hugo Chávez que tinha ali, né? E as pessoas vibrando ali. Então parece que tá tendo um divisor de águas ali. Mas o grande ponto é, o que vem depois? Porque você pode deixar ali algum vácuo de poder ali no meio, que de repente os grupos narcos sustentados pelo governo do Maduro, ou os milicianos, ou os próprios militares que fazem parte hoje da cúpula, quem vai assumir esse vácuo de poder? Porque a sociedade civil está completamente deteriorada lá no meio. Não tem um grupo organizado, ninguém está armado. Então, quem vai assumir esse vácuo? O que é extremamente importante. Vocês lembram quando a estátua de Saddam Hussein caiu ali no Iraque e era como se fosse a salvação? E o Iraque continuou com problemas muito sérios ainda, né? Então, o que será da Venezuela disso? Surge um movimento de esperança, mas precisa rapidamente ter alguma sociedade civil organizada ali, sendo bem representada, para que esse vácuo de poder não seja tomado por um outro grupo tão ruim quanto e se transforme numa ditadura, de repente, de um outro lado. Então é um momento muito delicado que a gente está vivendo. Não é simplesmente apertar um botão e do não é. Pro outro, não é simplesmente apertar o botão, lindo, agora voltamos a ser um país democrático, voltem venezuelanos, vamos reconstruir o país. Estamos falando de políticos que realmente controlam o Estado por completo, né? Pela ordem aqui, que me pediu a palavra, primeiro o Luiz Felipe e depois o Lobão. E nós temos o Ricardo também, que faz tempo que não interage. Diga lá, Luiz, rapidamente. Esse ponto é muito bom, porque ele já começa a partir de uma página virada que foi ontem e começamos a projetar o futuro. Concordo que o governo do Maduro é insustentável. Vai ser, eu diria que muito difícil. Eu acho que só de ter aberto para as eleições já demonstrou uma fraqueza, né? Uma pressão que não foi interna, que na minha opinião foi aí uma pressão externa, para que ele fizesse essas eleições e permitir. Caso contrário, ditadura nenhuma, já se decreta ali. E acabou. Eu sou o líder supremo, eterno, e acabou, pronto, não preciso ter eleição. Então teve ali um semblante, né, para fazer algum semblante interno de legitimidade, que mostrar que tem democracia, também externo para o Brasil e para outros países que vivem na enganação aí do centrão e da esquerda brasileira, dizer que tem democracia na Venezuela e tal, para sustentar esses outros líderes da esquerda que falam em prol da democracia em toda a região, para não consolidar aquilo como sendo uma ditadura patente, genocida, que de fato matou milhões de pessoas de fome, além da perseguição política, que é contínua. Então, ele talvez tenha feito esse semblante. Não, somos democráticos, olha, temos eleições. Cuba também tem eleição, né? Ninguém acredita nas eleições de Cuba, então ninguém acredita que lá... Mas aqui na Venezuela tem um grupo que cria essas dúvidas, né? Então, eu vejo que por aí, por pressão, ele já está cedendo. Mas isso que o Musa está falando, o que vem no momento seguinte? O que me foi informado é que o Maduro até representa um lado bonzinho dessa esquerda maligna que está lá no poder. É o lado visível. Tem o outro lado invisível que é completamente sociopata, radical, que são os narcotraficantes, que esses sim detêm poder bélico, são generais vinculados diretamente com o narcotráfico, que são vínculos diretamente com o Maduro e com outros líderes de esquerda na América Latina.
e que também fazem parte do conjunto do Maduro. E o Maduro tem uma parte ali de militares que é da esquerda, mesmo diria que jogo. No entanto, não são tão radicais e sanguinários quanto esses milicianos, e tem muito cubano infiltrado também. Lembrando disso, tem muito serviço secreto cubano, muitos militares cubanos treinando os venezuelanos, e vou dar esse ponto, os venezuelanos tradicionalmente não eram um exército bem treinado. Então eles tiveram que se capacitar nos últimos 20 anos com essas interferências externas também, né? Cubano, sobretudo, agora iraniano, fazendo exercício conjunto com os russos. Então, isso tudo também tem ajudado o Maduro a sustentar a Venezuela. Vamos lembrar, teve uma crise absoluta de fome e de abastecimento geral. Atualmente, eles clamam sustentabilidade alimentícia, eles estão com garantia alimentar, não estão mais com o problema da fome. Como é que eles resolveram isso? Sozinhos? Ou foi por investimento interno e essas ligações a esse outro bloco autocrático aí do mundo? Esse é um ponto importante. Também clamam que ele controlou a inflação. Como é que o cara controla a inflação quando está em derrocada absoluta fiscal, não tem reserva nenhuma, não tem o que exportar para fazer reserva cambial, para nada? Então, como é que ele sustenta? Então, obviamente que alguém ajudou. Né? E não está bem no leque de opções aqui. Então, o ponto que eu quero fazer é que, nesse momento seguinte, existem grupos dentro dessa esquerda aí que certamente vão poder apoiar alguém que seja o substituto. Obviamente que o que estamos vendo, que existe uma oposição, ela está organizada, tem uma candidata, que é a Marina Corina, e agora um grupo da esquerda que queira sobreviver para o day after dessa calamidade, que vai ser como fala em francês, é bouleversement, né? Essa completa virada do caldo, e esse grupo querendo sobreviver vai talvez buscar e dar apoio que a Marina Corina precisa. Vou só lembrar, muitas ditaduras que foram citadas aqui não tiveram nem a capacidade ou aniquilaram completamente a opção de ter uma oposição organizada. Né? Ceausescu, quem que veio depois do Ceausescu? Os próprios comunistas. Não existia uma oposição liberal, conservadora que vinha, porque ele aniquilou completamente. Assim foi com vários outros ditadores. Em todos esses países que nós vimos essa derrocada muito grande, saíram do comunismo. Então, existe esperança. Eu só espero que não seja tão sanguinária e tão sangrenta quanto aponta, e já vemos as manifestações de hoje, e como eu vejo essa profundidade de rompimento de símbolo, isso é mais profundo do que só a classe média se mobilizando. Isso é um rompimento de símbolo, é um lado. O outro aspecto é a classe mais baixa se mobilizando, ou seja, não tem mais ninguém. Ali é que encerra a conta do que está se passando. Então eu vejo que vão levar isso a cabo. Não tem mais como sair dessa, não vejo sustentabilidade, mas eu vejo a esperança nisso.